Bom dia, a eterna paz do Senhor a todos. A Bíblia Sagrada vai contar a história da criação. E no capítulo 6 de Gênesis, a Bíblia vai mostrar a corrupção do gênero humano. Deus tinha feito o homem perfeito no sentido de ser obediente a Deus, de estar no paraíso, obedecendo o querer do Senhor, mas o homem transgrediu. Deus ainda teve de misericórdia e permitiu que o homem habitasse na terra que vivemos hoje, e o homem passo a passo foi falhando, errando perante a face de Deus. No capítulo 6 de Gênesis, a Bíblia vai mostrar a corrupção do gênero humano. Vamos ler um pouco o que a Bíblia fala. E aconteceu como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, lhes nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram nas filhas dos homens, os valentes que houve na antiguidade, varões de fama. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação do pensamento do seu coração era só má continuamente. Gênesis capítulo 6, versículo 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Deus vai mostrar a degradação humana. O homem que vivia uma vida conforme a vontade de Deus, o homem que havia se distanciado, se enterrou no Éden, mas que o Senhor havia poupado ele, agora novamente estava vivendo uma vida distante da face de Deus, a ponto de Deus se arrepender de haver feito o homem que havia criado. A Bíblia diz que Deus se arrependeu. Quando olho para o livro de Números 23, versículo 19, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, por que a Bíblia agora, em Gênesis capítulo 6, versículo 6, vai dizer que o Senhor se arrependeu em ter feito o homem? O arrepender-se aqui não é voltar atrás. Deus não volta atrás quanto à sua promessa. O que Deus prometeu, Ele cumpre na íntegra. Aquilo que o Senhor falou de forma tremenda vai se cumprir, porque Deus é Deus que cumpre o que diz. Quando diz que Deus se arrependeu, quer dizer que Deus se entristeceu de haver feito o homem, porque as obras dos homens eram má continuamente. Imagine a situação que os homens estavam. E um homem estava na posição, a humanidade estava distanciada de Deus, mas existia um homem que tinha um coração sincero, reto, íntegro perante a face do Senhor. A Bíblia fala que este homem era Noé. Noé, pregoeiro da justiça. Noé, homem diferenciado entre os demais. Ele pregou vários anos para que a nação se arrependesse, porque Deus iria enviar um dilúvio, mas o povo não acreditou.
até que chegou o tempo e Deus enviou o dilúvio sobre a face da terra. Quando Deus mandou Noé entrar na arca, entrou ele e a sua família e seus filhos, 100 cães de Jafé. E os animais, Deus também fez com que Noé levasse os animais, um par de cada espécie. Coisa linda era o que Deus fez. Deus estava preservando a espécie naquele momento. E também, como diz o pastor Augusto Nicodemos, foi uma forma do homem se alimentar de alguns animais. Deus permitiu que o homem se alimentasse para que não morresse. Então a procriação dos animais era para que houvesse multiplicação, que a terra não extinguisse os animais e para que também o homem pudesse se alimentar e viver até que chegasse o momento que saísse da arca e pudesse retomar a sua vida. E também os animais serviam de guia. Serviu para que eles pudessem ter orientação para que pudesse ver se as águas haviam baixado ou não sobre a face da terra. Quando eles mandaram o povo foi, mas não voltou. Quando Noé mandou 3 vezes a pomba, a Bíblia diz que da primeira vez ela voltou, da segunda vez ela voltou, mas da terceira vez ela pegou um bico de oliveira e trouxe. E quando Noé observou aquilo, percebeu que as águas haviam diminuído, baixado. Com isso, Noé viu que já podia abrir a porta da arca. O interessante é que essa arca foi construída de uma forma que abrigasse todos os animais, não ficasse nenhum sem estar na arca, ou abrigasse Noé e sua família e estivessem todos debaixo da bênção de Deus. Lá eles estavam protegidos. Deus sempre tem proteção para a vida da sua igreja. A sua igreja não está só. Estamos em um mundo também corrompido, distante de Deus. Como nos dias de Noé, estamos vivendo nesse mundo. Mas Deus ainda tem homens e mulheres que Ele preserva, que Ele toma para consigo e diz: eu vou abençoar a sua vida sobre a face da terra. Porque Deus não mudou, o Senhor permanece o mesmo. Deus é aquele que trabalha pela vida do seu povo de forma riquíssima. Grandes coisas fez o Senhor. Quando vemos a genealogia, o estudo do gênero humano, a idade do ser humano antes do dilúvio, o ser humano vivia bastante. Mas quando o homem pecou, essa degradação do homem, Deus reduziu a idade humana para 120 anos. Não passava disso. Era só apenas 120 anos. Deus sempre quis manter a comunhão, uma vida que o homem tivesse
cheia de Deus. Para que o homem continuasse a viver cheio de Deus, ele deveria submeter a sua palavra. Mas o homem estava distante dos caminhos do Senhor, não queria obedecer a Deus. Por isso Deus enviou o dilúvio. Antes de Deus enviar qualquer coisa, o Senhor alerta. Antes de Deus enviar destruição, antes de Deus enviar o seu juízo, Deus é misericordioso. Ele alertou o povo que viria o juízo sobre a face da terra. Essa geração é a geração da volta do Senhor. O Senhor está para vir buscar a sua igreja. Deus, pela televisão, pelas rádios, pelas pregações, pelas cruzadas, pelas pregações nas igrejas, por onde quer que passe, Deus está divulgando que breve o Senhor Jesus voltará para levar um povo santo, fiel e de boas obras. Deus não quer contar com um povo distanciado da sua presença. Deus quer contar com um povo cheio, com um povo santo, com um povo que vive debaixo da graça de Deus. É com essa geração que Deus conta. Escute só, quando Deus fez a arca, Deus já pensou nos animais que viriam para preservar a espécie. E Noé fez como o Senhor ordenou, andares, segundos e terceiros andares. Linda foi a forma que o Senhor fez essa arca. Deus também tem preservado a sua vida sobre a face da terra. Uma das formas de Deus preservar o seu povo é instruindo por meio da sua palavra. Deus instrui por meio da palavra para que o homem possa praticá-la. Quando o homem passa a praticar as verdades da palavra de Deus, Deus usa ela de forma surpreendente, porque Deus conta com homens e mulheres cheios da sua palavra. A palavra não é pregada em vão. Deus prega a palavra querendo que cada servo seu se submeta às verdades cristocêntricas. Cristo, como centro da sua igreja, está dia a dia falando, transmitindo as mensagens de salvação para a sua igreja. Deus diz a Noé, está em Gênesis capítulo 7, e o versículo 4. Depois de 7 dias, Deus disse que faria chover. E choveria 40 dias e 40 noites.
e Deus desfaria toda a vida que estava sobre a face da terra. Deus fala toda a substância que fez, Deus iria desfazer. O propósito de Deus não é desfazer com ninguém. Deus não queria destruir aquela geração, mas por causa do pecado, a palavra pecado no original significa errar o alvo, porque o homem estava se distanciando de Deus, desobedecendo o querido Senhor. Deus vai e destrói toda a substância que Deus havia feito. O Senhor não quer destruir substância alguma. Deus quer que permaneça a todos debaixo da graça de Deus. Agora, existe um momento que o pecado exala um mau cheiro nas narinas de Deus. É uma linguagem figurada para mostrar que Deus, Ele abomina o pecado, Ele não gosta do pecado. Ele quer que o homem viva uma vida pura perante Ele, conforme o querer dele. Para vivermos uma vida debaixo da graça de Deus, conforme o querer de Deus, não podemos aceitar viver debaixo dos erros, mas o Senhor quer nos abençoar grandemente. O Senhor quer derramar as suas bênçãos de forma extraordinária. O pastor Augusto Nicodemos vai dizer que Noé pregou 100 anos até que viesse o dilúvio. Veja que quando Noé veio o dilúvio, a Bíblia vai dizer que Noé tinha 600 anos. Então passaram 100 anos. 100 anos Noé pregando o arrependimento. 100 anos Noé pregando o Senhor virá. 100 anos as pessoas escarnecendo, como se não quisessem acreditar. Se elas estavam a cada dia mais distantes de Deus sem acreditar, elas estavam escarnecendo, sem querer saber da vontade de Deus, mas estavam vivendo uma vida distante do propósito de Deus. Por isso que nessa manhã eu vos digo, o Senhor vai voltar. Deus quer encontrar um povo santo, fiel e de boas obras. A palavra santo no original não é que o homem não tenha erro, não tenha pecado. Pelo contrário, todo ser humano tem. Mas é que o homem vive uma vida de separação, sem querer errar. Ele pode chegar a errar? Pode, mas ele não quer. Ele quer a cada dia se distanciar do que é errado. Então, se você viver uma vida de santificação, você verá o Senhor. Porque a Bíblia diz, tende paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tende paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ah, mas eu não posso ter paz com meu vizinho, porque ele liga um som alto, que ele faz isso, que ele faz aquilo. Você deve viver em paz com todos e viver uma vida em santificação. Santificação quer dizer separação. Viver separado do erro. Viver separado daquilo que desagrada a Deus.
viver separado do que distancia das coisas de Deus. Deus quer viver uma vida sem mácula, sem ruga, sem mancha. Deus quer viver uma vida cheia do Espírito Santo. A arca subiu para um lugar tão grande que ela subiu até um monte bem alto, chamado Monte de Ararat. Então imagine o quanto era profunda essas águas. Quando essas águas inundou, como eu falei, toda a carne expirou, toda a substância que estava sobre a terra expirou, morreu. Mas Deus preservou Noé, a sua família e os animais para que pudessem procriar e continuar a espécie. Uma coisa que eu quero destacar aqui, temos que fazer o que Deus quer. Aí eu vou fazer meio termo do que Deus mandou. Não. Eu vou fazer uma parte do que Deus mandou. Não. Tenho que fazer tudo o que Deus mandou. Noé, ele fez conforme o Senhor lhe havia dito. Temos também que fazer conforme o Senhor nos orienta na sua palavra. Aquilo que Deus diz é santo, é santo. Aquilo que Deus diz é impuro, é impuro. Não posso dizer que o impuro é santo. Nem posso dizer muito menos que o santo é impuro. Se Deus diz que algo é santo perante os olhos de Deus. Se Deus manda separarmos do que é impuro, temos que nos separarmos. Não podemos se voltar para o que é impuro, mas temos que viver uma vida em santidade, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida resguardada com a vontade de Deus. Não podemos viver uma vida de fantasia. A tua vida não é uma utopia. A tua vida não é uma fantasia. A sua vida é uma vida real. É uma vida que tem começo, tem meio e tem fim. Não importa como foi o teu começo. Se o começo foi fracassado, o começo foi difícil, o começo foi derrotado, ainda há esperança para você, ainda tem o meio da tua história e ainda vai ter o fim da tua história. Agora, para o meio e até chegar ao final, você tem que chegar perseverando em santificação. Se eu me santifico hoje, amanhã eu tenho que dizer, eu irei me santificar ainda mais. Se eu me santificar amanhã, eu tenho que dizer, depois de amanhã, eu irei me santificar ainda mais. Tem que ser algo crescente a sua vida espiritual. Pode vir falhas? Pode. Pode vir erros? Pode, porque somos seres humanos. Mas a Bíblia ensina o que devemos fazer. O que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então confesse os seus erros, os seus pecados, confesse as suas falhas e deixe. E se volte para Deus.
A arca de Deus está aberta. A arca de Deus, a proteção de Deus, fala de vivermos conforme a sua palavra. Quem está na arca, obedece a palavra, porque tu estás protegido. Quem obedece a palavra está protegido de todo mal que sobrevier à humanidade. Quem obedece a palavra vive debaixo da graça de Deus. Grande é o querer do Senhor sobre a sua vida. Grande é o querer do Senhor sobre a sua história. Tudo foi no tempo. As águas do dilúvio eram imensas. Como eu falei, atingia até mais alto que o Monte Ararat. Então imagine o quanto era alto o volume de água que existia. Mas quando chegou o tempo das águas baixarem, elas baixaram. Pois quando chegar o tempo de Deus derramar bênção sobre o seu povo, Ele vai derramar. O que temos que andar é a cada dia conforme a vontade de Deus. Não recuar nem para a direita, nem para a esquerda. Não recue. Não vá nem para a direita, nem se esquive para a esquerda. Nem vá para trás, nem vá para a frente. Siga tão somente a direção que o Senhor quer. Não siga o seu querer, siga o querer de Deus, porque assim você estará protegido. Como Noé estava protegido naquela arca, Deus quer te proteger. Debaixo das asas do Senhor, a igreja de Deus se encontra segura. Que Deus abençoe a todos nessa manhã, para a glória do nome de Jesus. Amém.